Alô pessoal, mais um vídeo aqui no canal Vene Casagrande. O elenco do Flamengo folgou nessa segunda-feira depois da boa vitória, ótima vitória em cima do Juventude no Alfredo Jaconi, algo que não acontecia desde 97. O elenco folgou nessa segunda-feira, se reapresenta na terça e inicia a preparação para pegar o Estudiantes na quinta pela Libertadores. O Flamengo, portanto, agora vira a chave e volta a focar na Libertadores da América. Mas, nessa segunda, tem assunto. José Boto quebrou o silêncio, falou sobre a possibilidade de Pedro sair ou não. Foi um assunto que tomou conta aí durante a janela de transferência, inclusive com um print vazado supostamente de um dirigente dizendo que venderia o jogador por 15 milhões de euros. O Boto também falou sobre Felipe Luiz e a tal proposta recusada. Ele deu mais detalhes sobre essa situação. Então a gente vai trazer aqui porque ele abriu o jogo, quebrou o silêncio sobre o assunto Pedro e a gente vai trazer essas informações. Vamos falar também do Saul, jogador que chegou tomando conta da posição. Por falar nisso, alguém sente saudade do Gerson? Eu acho que é o Gerson que sente saudade do Flamengo. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes gostaria... E é só notícia boa. Inclusive, vou começar com essa. Felipe Luiz ontem na entrevista coletiva, e novamente uma boa entrevista coletiva do treinador do Flamengo, ele elogiou demais o Saul e disse que talvez o Saul esteja vivendo a melhor fase da carreira dele agora no Flamengo. Quem ouve o Felipe Luiz falar do Saul, pensa, nossa, o Saul tá há quanto tempo no Flamengo? Já tem um ano no Flamengo? Nananina, não. Eu fui ver os números do Saul. Gente, o Saul não tem nem 10 jogos com a camisa do Flamengo. O Saul tem 8 jogos pelo Flamengo, sendo 5 como titular, tá? Os 3 primeiros jogos dele pelo Flamengo, ele entrou durante o segundo tempo. Nesses 8 jogos, 5 como titular, ele totaliza 511 minutos em campo e deu uma assistência, que foi justamente para o gol do Arrascaeta na vitória em cima do Juventude. E por falar nisso, para ele entrar em campo nessa partida, ele fez um esforço absurdo. E ele falou sobre isso na Zona Mista ontem. Ele falou, tem sido uma loucura. O Marco, que é o terceiro filho dele, nasceu às 4h16 da manhã. Por sorte, correu tudo muito bem. Minha esposa já está em casa com ele. Agradeço ao hospital, à médica. Para mim era importante que saísse bem. Minha mulher está bem, é uma super mulher. Foi capaz de fazer tudo. Ela queria ter o bebê na Espanha, porque tinha mais confiança. Falei a ela sobre as instalações que tinha visto aqui para que o Marco nascesse aqui. A verdade é que tinha uma pressão muito alta para que tudo saísse bem. Passamos toda a noite no hospital, às 6 horas fomos para o quarto, às 8 horas me mandaram mensagem do clube para que eu tentasse chegar ao treino com os companheiros. Cheguei um pouco tarde, eles já estavam treinando, fiquei na academia e quando eles voltaram fui a campo. Fui para casa, depois encontrei meus outros 2 filhos e os levei ao hospital para que conhecesse o Marco. Ficamos lá até 7h30 da noite e fomos todos para casa. Depois fui dormir porque hoje tinha um jogo. Às 3 horas acordei, às 5 horas cheguei ao aeroporto, às 6 horas peguei um voo para Campinas e depois para Caxias do Sul. Fui diretamente para o hotel, consegui descansar um pouco, cerca de 40 minutos. Foi corrido. O importante é que tudo saiu bem. Sempre há um risco quando não se descansa bem e faz essas loucuras. E, gente, depois disso tudo, de toda essa logística especial, o esforço do jogador para comparecer em campo, seria totalmente normal se ele não conseguisse render tanto na parte física quanto na parte técnica e até mesmo na parte tática. Mas ele, na minha concepção, não só rendeu, como para mim foi o melhor em campo. Eu entendo quem vota no Arrascaeta. O Arrascaeta fez gol, botou bola no travessão, em uma batida de falta, fez jogada trabalhada,
criou oportunidades para os companheiros, mas o que o Saul jogou ontem, gente, ele tomou conta do meio de campo. Tomou conta. E outra, ao lado do Alan. Isso não é uma crítica ao Alan, mas é totalmente diferente você jogar com Jorginho, jogar com De La Cruz e jogar com Alan. São características diferentes. No caso do Alan, ele teoricamente teria que correr mais para fazer o box-to-box, chegar mais ao ataque. Então foi uma partida excepcional do Saul. Eu acho que foi o melhor jogo dele com a camisa do Flamengo. Inclusive eu voto nele como o melhor em campo. E repito o que eu falei na minha introdução no começo do vídeo. O Saul chegou e não deixa a torcida e nem o Felipe Luiz sentirem saudades do Gerson. É o Gerson que sente saudades do Flamengo. Eu não tenho dúvidas disso. O Saul tomou conta. E o Pulgar, quando voltar, vai ter que jogar muita bola para ser titular junto com o Jorginho. Porque hoje, para mim, é Saul e Jorginho a dupla de volantes do Flamengo. Vocês concordam, discordam? Podem comentar à vontade aí. E, novamente, parabéns ao Saul pelo esforço para jogar essa partida contra o Juventude. E fica a dúvida se o Jorginho volta contra o Estudiantes. A informação que eu tenho é que sim, que volta sim. Ele, teoricamente, foi preservado desse jogo contra o Juventude, pensando no jogo do Estudiantes. Vamos falar agora do José Boto, porque ele deu uma entrevista ao UOL e quebrou o silêncio. Falou sobre Felipe Luiz, falou sobre Pedro. A gente vai trazer aqui essas declarações. Eu vou começar... Desculpa, pessoal. Ainda estou levemente gripado. Eu vou começar sobre o Felipe Luiz. Ele falou sobre a proposta que o Felipe Luiz recebeu, o presidente do Fenerbahçe ligando para ele. Ele falou: na semana passada, o Felipe Luiz teve a possibilidade de sair para um clube europeu. Ele recusou. E eu sei disso porque o presidente desse clube, que é o Fenerbahçe, ele não cita, me ligou e perguntou quanto queríamos para liberar o Felipe. Respondi que, como o BAP já disse, isso aqui não é banco. Nós queremos que ele fique e não tínhamos qualquer intenção de vendê-lo. Ele próprio também recusou. Esse clube queria ressarcir o Flamengo pagando muito mais que a multa que existe no contrato. Mas o Felipe também não quis ir, não quis abandonar o projeto. E era um bom clube europeu. É o Fenerbahçe. Eu vou dar minha opinião. Eu não considero um bom clube europeu para o Felipe Luiz nesse momento. Acho que a decisão dele foi extremamente correta e não porque eu quero que ele continue no Flamengo. Eu, no lugar dele, renovaria por mais um ano, pelo menos, porque eu acho que ele tem potencial para superar as marcas até mesmo do Jorge Jesus, ainda mais se vencer os 2 títulos nessa temporada. Ganharia mais experiência como treinador, mas, gente, sem sombra de dúvidas, uma hora o Felipe Luiz ele vai para a Europa. E ele vai quebrar o paradigma de que treinador brasileiro não tem muitas oportunidades na Europa. Ele terá. E eu vou falar por quê. Primeiro, acima de tudo, ele tem qualidade, já mostrou isso. Segundo, é um cara extremamente respeitado na Europa por conta da carreira que ele construiu como jogador de futebol. Terceiro, não tem dificuldade com língua, ele fala outras línguas, isso ajuda demais. E a gente sabe que muitos treinadores brasileiros não sabem falar nem o inglês, e não é uma crítica. De repente a pessoa não teve oportunidade de aprender, mas enfim, isso dificulta na hora da contratação desse treinador. Então, eu acho que o Felipe Luiz tem potencial para fazer mais ou menos o que o Kompany, o belga, que hoje é treinador do Bayern de Munique, fez. Por exemplo, ele começou no Anderlecht, lá da Bélgica, aí teve uma passagem muito boa pelo Burnley, da Inglaterra, e agora está no Bayern de Munique. Eu acredito que daqui a pouco o Felipe Luiz vai fazer esse mesmo caminho. Eu espero que demore. Eu espero que demore como torcedor, como jornalista, como tudo. Mas mais cedo ou mais tarde ele vai para a Europa. Até porque na ocasião, quando ele foi contratado para substituir o Tite, eu lembro de um dirigente na ocasião me falando: Vene, o Felipe Luiz ele tem projeto de vida, a esposa dele é espanhola, no futuro ele vai querer voltar para a Europa, isso é normal, Então assim,
pegando essa informação da ocasião e trazendo para agora, é isso que vai acontecer. Eu espero que demore, espero que pelo menos ele fique mais um ano. E sobre Pedro, o José Boto também disse, nunca houve uma intenção de vender. Era uma altura em que o Pedro não estava sendo utilizado, mas não havia uma intenção de vender por nenhum valor que não fosse aquele que nós sabíamos que o Pedro tem. O Pedro que está a jogar hoje, e é isso que é importante ressaltar, que tudo foi feito para que o Pedro atingisse a performance que ele é capaz de atingir e aquela que ele entrega hoje à equipe. Nós estamos muito satisfeitos com essa entrega. Tanto é que houve uma proposta quase no final da janela, na casa dos 18 milhões de dólares, e que nós recusamos, do Al Rayyan, que nós trouxemos aqui com exclusividade em primeira mão no canal Vene Casagrande. O mais importante é que tudo aquilo que se falou, que foi dito, que foi público sobre o Pedro, resultou em um Pedro diferente. Um Pedro que ajuda muito o Flamengo e ajuda ele próprio na valorização como jogador. Todo o resto são coisas normais que acontecem em clubes. Então, tá aí o José Boto falando sobre o Pedro. Que bom. Eu penso da mesma maneira. No fim das contas, foi bom para todo mundo, bom para o Flamengo, bom para o Pedro, bom para o José Boto, bom para o Felipe Luiz, e que assim seja, que o Pedro continue fazendo muitos gols. Embora eu acho que na quinta-feira ele será reserva e Bruno Henrique titular. Você também acha? Comenta aí. Tamo junto, galera. Uma ótima semana a todos. Beijo, forte abraço. Fui!